Fala, adoradores de monstros destruidores de maquete! Hoje irei falar sobre Shin Godzilla, o filme que entrou recentemente no catálogo da HBO Max. Pois é, o filme entrou no catálogo no exato mesmo dia que eu soltei o vídeo do fim da HBO Max. Para entenderem melhor o caso, assistam o vídeo, já que até o meio do ano que vem a HBO irá se fundir de vez com a Discovery, e vão lançar um outro serviço de stream que irá substituir a HBO Max. E aí o meu medo é que tanta coisa legal de meu interesse que tem na HBO não dê as caras nesse novo serviço. Mas então, agora sim um Godzilla de verdade no catálogo da HBO. Porque, obviamente, esses Godzillas americanizados da Legendary não contam. Isso me lembra que quando anunciaram o trailer daquele Godzilla vs King Kong da Legendary, e começou toda aquela idiotice de Team Kong, Team Godzilla, eu lancei um vídeo falando sobre isso. A era da hype efêmera e tal. Eu critiquei mesmo essa palhaçada da galera sempre desdenhar os filmes originais de Godzilla, apenas replicando achismos que tiraram da bunda. Coisas como: ai, é só uns filmes bobos de um monstro de borracha destruindo maquetes, sem sequer compreender sua importância, mensagem e impacto cultural ao redor do mundo. Mas aí lança uma versão padrãozinha Hollywood, aí a galera hypa, todo mundo vira especialista de monstro, escrevendo teses de doutorado no Facebook para provar que uma lagartixa ganha do macaco ou vice-versa. Mas pergunta se já viram de verdade um filme do Godzilla antes, ou mesmo o King Kong lá dos anos 30. Afinal, ele também está na HBO Max, e assim que eu puder pretendo soltar uma review dele por aqui também. Mas aí, né, pega um trecho de Simpsons falando que eles previram o filme do Godzilla vs Kong, mas só não sabem que em 1963 já teve esse crossover produzido pela Toho, e esse sim é filmão. Mas como já me disseram, ai, não vou perder tempo vendo filme produzido em uma garagem em Kyoto. É, meu amigo, esse tipo de anacronismo imbecil até onde a vista alcança. O cara não consegue entender que lá em 1954 o Godzilla foi uma superprodução. E sinceramente me causa impacto até hoje. Mas claro que para uma pessoa que não consegue sair da zona de conforto e passou a pensar que cinema se resume a Hollywood e a filmes regados a efeitos especiais de computação gráfica, com cortes de câmeras a cada 4 segundos, realmente não consegue se impressionar. Mas aí a culpa não é do filme, aí a culpa é totalmente do cidadão que espera encontrar os padrõezinhos a quais está acostumado em absolutamente tudo o que consome. Mas é claro, né? Para essa gente limitada, algo só presta se seguir os moldes de entretenimento americano. Filme só é bom se for de Hollywood. Como uma galera que tava me xingando nos grupos falaram: é, agora sim transformaram Godzilla em algo bom. Filme asiático é uma bosta. Imagina ser burro a tal ponto e não saber o quanto de coisas que ele baba ovo que se inspirou em produções asiáticas. A ponto do Coppola de O Poderoso Chefão apenas dizer que Akira Kurosawa é o Shakespeare do cinema. Pra quem diz uma asneira dessa, precisa ver esse vídeo que fiz sobre a importância e impacto cultural dos filmes de Kung Fu e o quanto o cinema de Hong Kong exerceu influência ao redor do mundo. E no fim das contas, depois de me xingarem tanto, tudo que eu falei ali no vídeo sobre hype efêmera se concretizou. Poucas semanas depois, poucos falavam sobre o filme. Quando o filme estreou então, a repercussão foi até que bem morna, principalmente se levar em conta toda a comoção que deu nos primeiros dias. Pois é, coisa feita para gerar hype nos primeiros dias e depois ser esquecida e substituída pela próxima hype. Depois que o filme saiu, sequer eu vi o pessoal comentando sobre o que deu esse tal embate do século. Geralmente quando o filme é muito hypado, acabo sabendo de muita coisa sem sequer ter assistido, mas nesse caso nem isso, enquanto os filmes originais do Godzilla são eternos. Mesmo que nem todos sejam um primor, mas seu filme original e outros posteriores deixaram um legado e são lembrados e ovacionados até hoje. O filme Shin Godzilla foi lançado em 2016, e já quando saiu o trailer já vi gente esculachando. Ai, que bosta!
Deveriam fazer uma sequência do de 2014. Esse sim é ótimo. Ah, claro. Absolutamente tudo tem de ser americanizado e seguir o mesmo padrão. E aliás, foda-se se Godzilla era sinônimo de Japão. Foda-se se o filme era uma crítica aos testes nucleares dos americanos no Oceano Pacífico. Foda-se se Godzilla é a personificação do medo do povo japonês da bomba de hidrogênio. O que importa é ser um blockbuster cheio de computação gráfica pipocando na tela. Ai, muito tosco esse gritinho do Godzilla. Afinal, o cidadão já ouviu o rugido de uma criatura que é a transição entre anfíbio e réptil e sofreu uma mutação genética, né? No filme original, o rugido dele foi criado ao se tocar um contrabaixo com uma luva de resina. E desde então, ao se escutar isso, todos já sabem que se trata de Godzilla. Já associamos automaticamente com Kaiju Eiga, que é a denominação para cinema de monstros. E se tornou simplesmente um dos efeitos sonoros mais reconhecidos da história do cinema. Para depois vir um Enzo da vida metido a geek intelectual, vir reclamar por não usar algum rugido genérico que usam para qualquer dinossauro ou monstros em filmes em geral. Autenticidade pra quê, né? E além desse rugido ser uma marca registrada, ele me transmite aquela sensação de quase soar com aquele som ecoante emitido pelas baleias. Só que uma versão monstruosa. O que é curioso, já que o nome Godira, como é chamado no Japão, é a junção das palavras gorira, que é gorila em japonês, e Kujira, que é baleia. O filme é de autoria de Hideaki Anno, que já fez muita coisa boa e Evangelion. Eu tô brincando, esse ranço que eu tenho de Evangelion é mais pelos fãs e pseudo-intelectuais que ficam enchendo o saco. Eu falo sobre isso no vídeo que fiz sobre Gunbuster, um anime muito bom que ele produziu antes de Evangelion. Hideaki Anno é louco por Tokusatsu, então além de Gunbuster, Evangelion, atualmente ele produziu um filme que chama Shin Ultraman, que saiu no Japão recentemente, e está produzindo Shin Kamen Rider. Aliás, já fiz vídeo falando sobre as novidades de Shin Kamen Rider, e quando eu assistir Shin Ultraman farei review por aqui. Só o nome do filme já denuncia que é de Hideaki Anno, né? Shin Godira, Shin Evangelion, Shin Ultraman e Shin Kamen Rider. É, e já foi anunciado um crossover que vai juntar tudo isso aí. Shin Godzilla é mais um filme com uma nova versão de origem de Godzilla. A maioria dos filmes do monstrão seguem uma sequência cronológica. Porém, com o tempo, o tom foi mudando, o tom foi ficando mais leve. E lá pros anos 70, os filmes de Godzilla já não tinham a mesma proposta que tinha antes. Aí em 1980 resolveram rebootar e voltar à sua proposta original. E daí vieram outras diversas sequências. Agora em 2016 saiu essa nova versão recontando a origem do monstro mais famoso do cinema. O filme começa com a guarda costeira investigando um iate que foi misteriosamente abandonado no mar. E ocorre um igualmente misterioso impacto que destrói o iate, que por sua vez causa um alagamento em um túnel subaquático. Os civis são resgatados desse túnel, e assim começam as investigações. Afinal, não houve nenhum registro de abalo sísmico e notaram que a temperatura da água da região está bem acima do normal. Aí mostra uma sucessão de reuniões dos políticos lá tentando apurar o que está acontecendo, o que irão falar ao público. Um deles sugere que o fenômeno tenha sido causado por uma criatura marinha, e é ridicularizado, até que de fato a criatura bizarra aparece diante de todos. O primeiro-ministro então realiza uma conferência de imprensa para acalmar a população. O pessoal do gabinete o alerta para apenas fornecer informações confirmadas. Pois é, precisam dizer isso para alguns políticos daqui também, né? E o que o caboclo faz? Ele afirma que as pessoas não precisam se preocupar, pois a criatura não teria capacidade de sair da água, pois não conseguiria se locomover no solo com suas nadadeiras, e caso tentasse sair da água, seu corpo seria esmagado pelo próprio peso. Mas isso era apenas uma hipótese se levando em conta a anatomia da criatura. E o que acontece? No meio da conferência chega o cara para cochichar para o ministro que o monstro saiu da água e está fazendo estrago em terra.
Sim, esse bicho estranhão, porém até simpático, é o Godzilla. Aqui ele é uma criatura que evolui rapidamente de acordo com sua necessidade. E assim o filme é repleto de reuniões de políticos, com ambientalistas, cientistas, militares, tentando solucionar essa situação. E devido a isso, quando o filme saiu, muita gente saiu falando que o filme é chato, que nada acontece e blá blá blá. Mas a proposta do filme é exatamente mostrar os humanos tentando lidar com uma ameaça sem precedentes. Uma criatura que é uma arma viva que evolui rapidamente de acordo com sua necessidade. Uma verdadeira arma nuclear ambulante. E como um Japão extremamente burocrático lida com tal situação. No filme mesmo tem diálogo reclamando de toda essa burocracia. Que para cada ação que devem tomar, precisam fazer uma reunião. Em certo momento, eles consultam os tratados para saber que tipo de ação eles podem tomar. Afinal, após o fim da Segunda Guerra, foi sancionada uma série de exigências ao Japão, que foi proibido de se militarizar. E agora, enquanto o monstro está tocando o terror lá fora, os caras ficam lendo os artigos para ver que medidas podem tomar sem quebrar nenhuma cláusula e causar um potencial conflito internacional. Uma boa parte do filme é sobre a burocracia tentando lidar com essa arma biológica que avança e evolui rapidamente, enquanto os políticos e burocratas fazem incansáveis reuniões, todos pensando em suas carreiras políticas e sempre jogando a responsabilidade de uma decisão em seus superiores. Então esse ritmo de narrativa pode incomodar alguns espectadores que buscam algo mais dinâmico, que querem ver um monstro fazendo coisas e CGI rolando na tela. Mas essa é a essência de Godzilla. Seus principais filmes não eram apenas sobre o monstro destruindo cidades. Sempre teve um foco na ficção científica, nos conflitos políticos e as medidas dos militares e cientistas para conter a ameaça. Aí surge essa discussão idiota. Parte essa galerinha senso comum que vem com papo do tipo: ai, filme de monstro é pra ver um monstro destruindo tudo, ver os bichão saindo na porrada, ninguém quer saber de trama humana. E do outro lado, o blogueirinho pseudo-intelectual que reclama que os filmes são apenas um WWE de monstros gigantes, que não focam nos conflitos humanos. Esperam que, sei lá, enquanto o monstro esteja causando o apocalipse, querem que o filme foque na personagem superando um relacionamento tóxico e abusivo, ou o personagem descobrindo a sua pansexualidade. Pois é, mesmo sendo os dois lados opostos da discussão, mas ainda assim igualmente imbecis. Cara, esse Monsterverse aí criou um estereótipo de filme de kaiju pro público ocidental. Hoje muita gente acha que a essência dos filmes de monstros é a porradaria entre monstrões. Sim, os tais versus, Godzilla vs Mothra, Godzilla vs Biollante, Godzilla vs King Ghidorah, Gamera vs Barugon e afins são partes importantes do gênero. Mas a luta dos monstros não é o que define. Sempre tem como plano de fundo a ficção científica ou um conflito político e moral. Por isso eu concordo com meu amigo Thiago AP do Visão Tokusatsu quando diz que Monsterverse foi a pior coisa que poderia ter acontecido a Godzilla. Mas graças a esses filmes mais pessoas estão conhecendo Godzilla. O meu ovo! Essa coisa que remakes e adaptações apresentam coisas clássicas para uma nova geração é pura falácia. O que impera é a cultura da substituição. Essas coisas surgem como substituta das obras originais, e pouquíssimos buscam ir até a fonte para conhecer. Boa parte prefere se manter na superficialidade e ficar somente no que é badaladinho, e ainda não satisfeito, desdenham as obras originais sem conhecer. Sim, Godzilla desde sempre focou em questões humanas. O monstro por si só é a personificação do medo do povo japonês da bomba atômica. Diversos filmes envolvem conflitos políticos internacionais, a ganância humana, a natureza punindo a humanidade por suas ações mesquinhas que degradam o planeta. Shin Godzilla não chega a ter de fato os mocinhos da história, conflitos românticos, conflitos pessoais dos personagens, nada disso. Mas sim os políticos e burocratas tentando lidar com a situação pensando em suas carreiras. E em dado momento os Estados Unidos resolvem intervir e envia uma representante, uma nipo-americana,
filha de um senador. Ela tem ambições de um dia ser presidente dos Estados Unidos. Mas ela é a maior fútil consumista. O Godzilla esmirilhando o país e sua preocupação é encontrar uma loja que venda Prada. O filme é construído para ser desconfortável, com a finalidade de fazer o espectador abandonar toda a esperança e cair na sensação de que nada vai dar certo. Que cedo ou tarde, a sociedade irá sucumbir a esse fodendo monstro radioativo, que é basicamente a personificação de Gaia varrendo do planeta a existência nociva da humanidade. E quem acaba de fato encontrando uma solução é uma equipe de pessoas voluntárias formadas por cientistas, pesquisadores, que trabalham incansavelmente quase 24 horas por dia, tentando encontrar uma solução que seja capaz de neutralizar Godzilla. Enquanto os políticos apenas se submeteram às vontades da ONU e dos Estados Unidos, que buscavam apenas a solução mais cômoda a eles, que era atacar uma bomba nuclear em Tóquio. Falando em bomba atômica, o Godzilla originalmente tinha sido fruto de uma mutação causada pelos testes nucleares dos americanos no Pacífico, que obviamente, além de causar enormes estragos ecológicos, afetava a vida de comunidades japonesas das ilhas que viviam da pesca. Nesse filme, a sua origem é devido a uma mutação causada pelo despejo radioativo no mar há 40 anos atrás. O que acho que pode ser feito um paralelo com o período do primeiro-ministro Eisaku Sato, que foi duramente criticado no mangá de Kamen Rider de 1971, que eu fiz review por aqui, já que ele facilitou que as indústrias fizessem descarte de lixo no mar sem controle algum. E maluco, eu achei impactante a cena da baforada atômica do Godzilla, hein? E o filme volta a dar importância ao rastro de contaminação radioativa por onde Godzilla passava. Algo que foi mais explorado no primeiro filme de 1954, com a população relembrando os terrores da radiação após as duas bombas nucleares, coisa na qual eles ainda sentiam o reflexo. O filme critica tanto a passividade do Japão e sua incapacidade de tomar decisões firmes, quanto critica a hipocrisia por parte dos Estados Unidos e a ONU. E aí, será se nesse filme o Japão vai finalmente tomar as rédeas e tomar decisão por si mesmo sobre o seu futuro? Ou vai deixar nas mãos da ONU, dos Estados Unidos e companhia? Com todos esses elementos que falei, eu afirmo que esse sim é um filme que carrega a essência do que é Godzilla. Eu fico tiririca da vida quando me vem alguém falar que aquele Godzilla americano de 2014 tem a mesma essência do filme de 54. Ai, o de 2014, o Godzilla demora pra aparecer e eles focam nos conflitos humanos. Sério que é isso que vocês conseguiram absorver? Sim, o filme original tem todo aquele suspense, começando com os navios misteriosamente sendo afundados, anomalias acontecendo em uma ilha de pescadores, as crendices dos antigos dessa ilha referente a uma criatura marinha no qual eles tinham que apaziguar a ira, a coleta de evidências de que algo realmente estranho está acontecendo, até que finalmente ele aparece de fato. Depois disso, todos os debates acadêmicos sobre o que é de fato Godzilla, que tipo de criatura ele é, o debate se tal informação deve ser levada a público ou ocultada para não gerar pânico, e depois o terror causado por sua destruição e contaminação radioativa e assim por diante. Vejam que o suspense e ficção científica são os fatores predominantes aqui. Enquanto esse de 2014 é um filme normalzão, genérico, uma ficção científica bem superficial, raramente coloca um dedo na ferida com as críticas ao egocentrismo humano, e muito menos uma autocrítica ao que os Estados Unidos fez. No máximo citam de forma rasa os testes nucleares de Castle Bravo. Mas né, daquele jeito. Ainda mais tratando de algo que deveria ser considerado um crime contra a humanidade e crime ecológico. De resto, uma história totalmente esquecível e irrelevante sobre esse protagonista Zé Bunda que ninguém dá a mínima. E sabe-se lá por quê, ele cria uma espécie de ligação com Godzilla. Tá bom. Mas é o melhor filme do Godzilla porque tem CGI maneiro, né? Diz uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então,
Provavelmente isso foi mais um desabafo do que uma review em si. Mas né, não foi nem a primeira e nem vai ser a última vez que bato nessa tecla. Mas Shin Godzilla acho que merece estar no top 5 de melhores filmes do Deus dos Monstros. Talvez seja um choque de cultura para quem não esteja acostumado com esse tipo de filme. Mas recomendo que deem uma chance e aproveitem que agora ele está lá na HBO Max. Mas e vocês aí? Curtiram Shin Godzilla? Curtem Kaiju Eiga no geral? Quais seus filmes favoritos? Comentem aí embaixo. E se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um no joinha, se inscrevam no canal e, por que não, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos ou naqueles grupinhos geek. Vamos espalhar a palavra do verdadeiro Godzilla. Até o próximo vídeo. Fui!